dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que for, bem-vindo ao Link 360. Nosso podcast que fala de tudo, de coisa boa, né? Porque tem muito podcast que fala de tudo aí, mas é de porcaria. Aqui a gente quer falar sobre negócios, sobre histórias de sucesso, sobre RH, sobre tendências, marketing de influência, marketing como um todo. A gente quer falar de tudo, mas de coisa boa. E hoje, quero dar as boas-vindas novamente ao meu partner. Opa, legal, gente. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Hoje a gente está com o Rodrigo Vaz. Rodrigo Vaz, diretor comercial do Hotbit, vice-presidente comercial da Resorts Brasil também, né? E a gente vai falar muito sobre o futuro da hotelaria, as tendências, como você está vendo esse mercado, principalmente pro lado comercial, né? Eu acho que o papo vai ser bom. Vamos falar um pouco de Corinthians também, que eu sei que você é corintiano. Vamos falar de família e eu acho que a gente consegue fazer um papo bem legal aqui. Pessoal, a gente é tão... Desculpa, só para fazer um anexo aqui à nossa conversa, a gente está tão começando nessa brincadeira que a gente nem se apresentou, né? A gente acha que a gente é famoso já. Já subiu o GCzinho aqui embaixo. Não, já subiu? Ah, então tá, desculpa. Vaz, é contigo. Legal, Vaz, bem-vindo. Tudo bem, gente? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aqui. Como a Pri falou muito bem, falar de coisa boa, falar de histórias, falar de trajetória, de curiosidades, né? Que envolvam tudo, porque a gente é um indivíduo que não é só a parte profissional, né? A gente tem um CPF, único, tem né, tudo, trás, tá né? envolvido. E uma coisa interfere na outra, né? As coisas estão diretamente ligadas. Obrigado pelo papo e pela oportunidade da gente conversar aqui. Legal. Bom, para quem é do turismo, né? Para quem trabalha e tá nesse meio, todo mundo conhece o Vaz. O Vaz é uma figura muito emblemática e eu acho que vem construindo um cenário bem interessante dentro do turismo. Mas eu queria saber como você foi parar nisso, né? Porque eu acho que ninguém, quando é criança, fala assim, meu sonho é trabalhar no turismo, né? Eu quero trabalhar ali dentro da hotelaria. Como que você chegou aqui, Vaz? Como que os teus caminhos vieram até... Essa é uma boa história que eu gosto de contar, porque é curiosa, é diferente, né? Realmente não vou estudar turismo e trabalhar em hotel, né? Tem algumas pessoas que determinam isso logo cedo e acaba acontecendo. Mas eu sou engenheiro, minha formação, eu fiz engenharia e isso já faz tempo, aí quase 30 anos de formado já. E eu estudei na FEM, São Bernardo do Campo, sou paulistano, aqui de São Paulo, parte da família no interior de São Paulo e capital. E eu fiz engenharia e foi uma base fundamental, gostei muito, abriu muitas portas. E eu tenho uma afinidade, eu tenho uma aptidão para essa questão um pouco mais pragmática, dados, números. Eu gosto bastante desse lado. Então eu sou um engenheiro que logo no início da carreira, logo depois da formação, ou um pouquinho antes até estagiando, eu entrei para estagiar na área comercial de uma empresa. Então logo no início eu fui trabalhar com vendas, então eu comecei como estagiário e depois virei executivo de vendas. E na época ainda era uma empresa ligada à construção civil. Eu trabalhei na Tigre Tubos e Conexões. Nossa. E curioso, né? Porque 30 anos atrás, eu executivo de vendas da Tigre Tubos e Conexões, que hoje grande parte do meu time é executivo de vendas, né? E eu lembro direitinho da minha primeira convenção de vendas, foi no Mabu, em Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu tem uma história que se confunde aí com a minha trajetória também. Mas aí eu fiquei uns 5 anos. Foi nada! Segue. Foi nada! Vida que segue! Vida que segue! Vai cortar, então ajusta aí pra mim que eu derrubei a Não, água, tá? sim, tranquilo. Bora. Pode... Vamos direto. Eu... Você estava numa convenção Da Domabu. Não, aqui eu ia falar outra coisa agora. Bom, voltando. Então, minha primeira convenção de vendas foi no Mabu, minha trajetória se confunde com Foz do Iguaçu. E fiquei uns 5 anos nessa empresa, que foi a Tigre. E aí que foi a grande virada, aqui respondendo a tua pergunta, que foi o que fez
a trajetória mudar, eu saí de lá e numa dessas mudanças da empresa, saí de lá. Perdi o emprego, fui mandado embora da Tigre, era novo, né, ainda, né, tinha uns 4, 5 anos de formado e tudo. E na época eu falei, não, eu vou ter que viver uma coisa que eu não vivi ainda e que vai ser importante para crescimento, para reconhecimento, para repertório, conteúdo e principalmente idioma. E aí eu peguei toda a minha rescisão e fiz um all-in, uma aposta, botei, investi tudo e fui para fora do país. Fui fazer um curso de inglês e curso de business também. Mas eu fui para a África do Sul. Então isso faz bastante tempo, foi em 2002, antes de Copa do Mundo, na África e tudo. E eu fiz Cape Town. Acabei viajando por vários lugares, mas Cape Town para quem não conhece, recomendo conhecer. Meu Deus do céu, meu segundo lugar no mundo. Viveria top, lá, né? Assim, fácil. Eu fiquei 6 meses lá, aproximadamente, vivendo, conhecendo, fazendo turismo. Mas eu fiz muito focado no estudo, né? Então, assim, eu me dediquei bastante mesmo para poder voltar, porque eu tinha investido tudo que tinha que voltar, tinha que dar certo, né? Não podia errar. Mas aí aquelas coisas da vida, assim, isso realmente foi o que mexeu o ponteiro da carreira e da trajetória, porque quando eu voltei, eu continuei na área de negócios, na área comercial em si, mas aí eu participei de um processo seletivo na Embraer, e que não tinha nada a ver com construção civil, com engenharia civil de fato. E depois de um processo interessante lá, eu passei como comprador internacional da Embraer, trabalhava com os fornecedores internacionais. E para essa posição, o inglês era muito diferencial, né? Diferencial. E eu tinha acabado de voltar, então eu tinha feito o movimento certo. E deu certo, acabei trabalhando na Embraer 2 anos. E aí a minha carreira entrou na aviação. Então eu entrei no turismo pela aviação. Com a porta de entrada pela Embraer, mas depois trabalhei na aviação executiva, líder táxi aéreo, líder aviação, fazendo um trabalho com jatos executivos e tudo. Depois eu fui para LAN Chile, que se tornou Latam, com a fusão LAN e TAM. Eu trabalhava no escritório comercial no Brasil, da LAN, e aí definitivamente mergulhado já no turismo, vivendo todo o trade, com todas as feiras, os eventos que a gente está acostumado até hoje, trabalhando com as agências corporativas, agências de lazer, consolidadores, operadores. E foi quando estava nascendo as OTAs, né? Eu peguei o início da Submarino Viagens, que na época era quem começou, né? Inovador, né? OTA. E o início da Decolar aqui no Brasil também, né? E aí foi embora. Então, os primeiros 30% da minha trajetória foi por aí, foi dentro da aviação, que foram uns 10 anos somando tudo. Depois passei pela distribuição, um Decolar e CVC, e aí caí no mundo da hotelaria de fato. Então você trabalhou do outro lado do balcão, né? No maior doa da hotelaria, você chegou a participar da implementação dessa parte de OTA, né? E hoje a gente sabe que o mercado acaba reclamando muito, né, dos preços da distribuição de OTA, a dependência das OTAs. Mas você que teve dos dois lados, você viu a hotelaria evoluir também. Como que você enxerga essa questão de distribuição? Você vê como hoje está tudo certo? Você acha que a hotelaria está fazendo alguma coisa errada? Você acha que está muito na mão das OTAs? Qual que é a tua visão sobre esse mercado de distribuição? Eu não acho que está muito na mão de um, muito na mão de outro. Eu acho que o canal de distribuição, ele facilita e ajuda a distribuição de determinado produto. Né? No caso de turismo ou no caso da hotelaria, o canal de distribuição vai ajudar. Agora, tudo depende da estratégia e do caminho que cada empresa pretende seguir. Então, obviamente que o canal de distribuição tem seu custo, né? Mas ele entrega valor para o cliente e ele entrega valor para o produto, porque está distribuindo. Né? Você deixa de fazer coisas porque o canal de distribuição tem que fazer por você. Né? O que aconteceu nesses últimos anos, que eu acho que gerou um pouco dessa polêmica e discussão que não tinha antes, é que com a tecnologia, a democratização da tecnologia, de ficar mais acessível, mais barato, né, de estar mais disponível sistemas e soluções, os produtos conseguiram desenvolver muito
a sua venda direta e ter vida própria também nesse lado, né? E aí, com esse crescimento de venda direta, através de democratização de tecnologia, mudança do perfil de consumo também, né? Crescimento do e-commerce. Então, assim, há uma cultura também da sociedade no comportamento de compra que foi puxado muito para o varejo e o turismo veio atrás, que acabou ajudando esse crescimento, né? Então, é um conjunto de algumas coisas. Agora, na minha concepção, isso tudo faz parte de um ecossistema que tem que funcionar junto. E aí, nesse sentido, olha a pergunta capciosa. Venda direta ou OTA? Olha, eu acho que são as duas coisas. Eu tenho um princípio que é o seguinte, que é uma teoria minha de algum tempo que eu criei e que eu acho que faz bastante sentido, que é o seguinte. Mais do que venda direta ou OTA, eu gosto de chamar de venda assistida ou desassistida. Só que a venda desassistida hoje em dia, com tecnologia, já não é tão desassistida assim, né? Porque uma venda sozinha no site, seja de uma OTA ou seja no site próprio do hotel, hoje ela não é mais desassistida. Você tem um monte de ferramenta, principalmente agora com inteligência artificial, que faz da venda desassistida virar assistida. Ask Suite e tudo mais. Você tem fazendo, tudo isso. Hein, vamos fazer propaganda para Ask Suite aqui, Ask Suite, nosso parceiro, inovador, pioneiro, ajuda demais. Então, assim, acaba sendo... Eu vou ter que falar do Omnibus também. Omnibus também, nosso parceiro. Mas eu acho que vai muito nesse caminho, assim. É a venda que o cliente se vira sozinho, com um monte de ferramenta e tecnologia, né? Então, mas eu acho que é a seguinte matriz. A viagem com baixa complexidade e menor importância, vamos colocar aqui entre aspas, o cliente se vira sozinho e faz sozinho. Sim. À medida que você aumenta a complexidade da viagem ou o nível de importância da viagem, talvez o cliente vai buscar um apoio e um suporte e aí entra na venda assistida de fato, com uma agência de viagem, com um consultor, com um especialista. E aí eu dou alguns exemplos. Se for para o Rio de Janeiro passar um fim de semana, cara, você vai fazer sozinho, porque é simples, você acha um hotel, você pega um voo, você vai sozinho. Se você for para o mesmo Rio de Janeiro, mas é uma viagem que você vai comemorar bodas de ouro da sua avó, cara, você não pode errar. Você vai levar família, você vai levar criança. É a mesma viagem, percebe? Uhum. Só que ele tem um contexto diferente que torna a viagem mais importante. Cara, talvez aí você não vai fazer sozinho, você vai buscar alguém para te ajudar. Então aumentou o nível de importância da viagem. E a complexidade, mesma coisa. Digamos que não é uma viagem para o Rio de Janeiro, você vai para o Peru. Eu gosto de usar esse exemplo. Porque você tem que parar em Lima, fazer conexão, ir para Cusco, aí você tem que pegar um trem para ir para Machu Picchu. Cara, o nível de complexidade mudou. Pra você fazer sozinho isso, é mais complicado. Então, acho que essa matriz está muito ligado, se você compra direto ou não, se você compra desassistido ou assistido, está diretamente ligado a essa questão de complexidade e importância de viagem. Então, acho que esse é um ponto. Viagem simples, hoje tem muita tecnologia, obviamente que o custo da venda direta é mais baixo, só que para a venda direta acontecer, todo aquele ambiente ou todo aquele ecossistema tem que estar funcionando junto. O cliente não vai só num canal, o cliente olha tudo, né? Ele vai numa agência, ele vai numa loja, ele vem na vitrine do shopping, ele vai no Google, ele vai no site, ele vai numa OTA e depois ele define o canal que ele comprou. Mas a jornada de escolha e decisão da viagem, ele já passou por todos os lugares. Se você não estiver bem posicionado em cada um deles, você de repente deu uma ruptura nessa jornada do cliente. Então você tem que estar em tudo, né? Eu acho que tem que vender, né? Mas eu vou puxar a sardinha que a venda direta é muito melhor, principalmente quando você tem uma agência boa igual a nossa, que vende muito, que vende muito. Aí é o merchan, né? Não seja humilde, você cuida dessa área. Não, eu acho que assim, existe uma necessidade de venda direta pela questão de custo, né? Então essa balança ela tem que estar equilibrada. Não sei se você concorda comigo, porque não adianta também você deixar todas as suas vendas nas mãos dos distribuidores e a gente sabe que é uma venda mais cara, né? Só que eu vejo muito
muito hotel querendo a venda direta, mas sem querer investir pela venda direta, né? Exatamente, achando que ela vai acontecer por osmose. Eu acompanho um pouco das estratégias lá do Hotbit. Ele não quer fazer uma live, ele não quer fazer uma campanha sensacional, ele não quer pôr dinheiro no Google, ele não quer botar dinheiro no Meta, mas ele quer vender no site dele. E aí eu acho que é essa educação, né, que a gente precisa treinar ali o mercado para, se você quer essa venda direta, quer uma venda mais rentável, mas que exige um nível de investimento ali, de sacrifício que tem que ser feito, né? 100%. A gente gosta muito de falar de inovação e você lembrou de uma coisa aqui que eu achei interessante. Vocês foram os primeiros a fazer a primeira live de vendas de hotelaria. Conta como foi essa loucura. Adoramos novidades, pioneirismos, inovações. Então, o que eu falo sempre lá, que o nosso mantra é o seguinte: faz, testa e mede, testa e mede. E é uma coisa que a gente tem visto bastante, assim, um monte de palestra e cursos aí que a gente como time tem feito, são assim, mas erra pequeno, vai fazendo esse testa e mede, faz e mede, porque eventualmente se você errar, você errou pequeno, cancela e muda a rota. E se você acertar, você escala e aumenta o resultado. Então a gente acredita muito nisso. E o live commerce que a gente fez, e aí o segundo, e já te conto uma novidade, porque a nossa temporada de Black Friday vai ser marcada, e o kickoff da nossa Black Friday vai ser marcada por uma live commerce de novo, que vai ser a terceira do ano, e entrou nesse pensamento, né? O que a gente tem que fazer de diferente? Porque a gente começa a ir melhorando as coisas e vai melhorando o resultado, fazendo, medindo e melhorando. Aí chega uma hora que você bate um patamar e você fala, cara, e agora? Como é que eu dou mais um salto? Como é que eu subo mais um degrau aqui, né? Para outro patamar que eu preciso ir. Se você não fizer coisas completamente diferentes, que inove, você não dá esse salto de patamar. Aí teu crescimento fica pequenininho, orgânico ali, não. A gente precisa, né, subir degraus. E a live surgiu um pouco dessa conversa. O que a gente vai fazer de diferente? Não, vamos testar isso daqui. E aí testamos, investimos, foi um sucesso. Vendemos 1 milhão em 1 hora. Muito legal, né? E essa venda depois ela reverbera ao longo do dia, ao longo da semana também. A live tá paga, né? A live tá paga, sobrou, repetimos uma em setembro, vamos fazer de novo. E eu acho que é muito isso, né? Se você não inovar, acho que 80%, 90% dos players estão fazendo as mesmas coisas, brigando pelas mesmas datas há 5, 6 anos. E deixa eu te falar uma coisa, o que a Priscila falou tem toda a razão. A venda direta não vai vir por milagre, não vai vir sozinha, não. Tem que investir, né? Obviamente você vai ter um saving de comissionamento, ou vai ter um canal mais curto na tua venda, mas tem que investir, né? Vai valer a pena, ela vai vir, tem que estar bem tem que estar bem posicionado em todos os canais, invista na venda direta, tem que ter uma agência bacana que sai da caixa, isso é muito importante. E tem outra coisa importante, não é só a questão do custo de distribuição. É muito importante, cada vez mais, você aumentar o canal de comunicação direta com o teu cliente. Então, não só por conta de custo da distribuição. Eu quero falar direto com o meu cliente, eu quero ter esse acesso direto. Isso é muito importante. Conforme você aumenta o teu share de venda direta, você aumenta o tamanho da base que fala com você direto. Isso é muito Criar importante. relacionamento, estreitar, o cliente quer isso. O cliente quer falar direto com o produto, né? Isso é uma tendência de turismo, de uma forma geral, que acontece. Então esse é o outro ganho que existe desse lado, né? Você puxou um tema que eu acho que todo mundo fica sempre meio aflito sobre tendência no turismo, tendência na hotelaria. Acho que todo mundo sempre quer antecipar. A gente tem essa onda agora de inteligência artificial, onde todo mundo parece que quer enfiar a inteligência artificial a qualquer custo em diversas soluções. Como você enxerga o futuro da hotelaria? Eu sei que é muito difícil prever, né? Mas com essa geração... Vai lá, mãe Diná. Vai lá, mãe Diná. Deu o mapa do sucesso aí pro pessoal começar a seguir as dicas do Vaz. Mas e aí, como lidar com uma geração Airbnb, talvez uma geração mais desapegada? O que você tá vendo para daqui uns 5 anos? O caminho que as coisas estão tomando? Acho, primeiro ponto, vou falar do lado da experiência de fato da viagem ou da hotelaria, tá? Eu acho que existem as viagens de férias, que são viagens maiores, como sempre foi. Eu acho que isso não muda tanto, né? As férias marcadas e tal. O que muda, e eu acho que isso vem agregar de fato, é que existe uma cultura de
mais viagens, mais saídas curtas ao longo do ano. Então não é mais aquela história, você fica o ano inteiro trabalhando e chega janeiro, vou sair de férias, tira uma semana ou tira 10 dias. Isso também acontece, segue acontecendo, mas eu acho que ao longo do ano, aí além dos feriados, tá? Essa cultura de viagens curtas, escapadas, assim, não é nem futuro, tá? Isso já está acontecendo, meio que tendência, mas eu acho que isso deve intensificar e aí você tem que estar esperto, tanto para a criação de produto, porque se isso acontece, você vai fazer, o desafio é fazer com que você traga mais cliente. Como é que você cresce? Ou você traz mais cliente, ou você trabalha com um novo mercado, ou você faz o cliente que já te conhece repetir e ele tem que voltar. Então, em função dessa tendência, você tem que estar com o produto preparado para que aquele cliente vá de novo e ele tenha experiências novas dentro da tua casa, né? Ele está no teu hotel, mas ele não vai de novo fazer a mesma coisa. Então, a renovação de produto, de experiência, gastronomia está muito ligada a isso, né? E coisas temáticas. Essa é outra coisa também bacana. Então, ele pode voltar, e voltou para o Hot Beat, pô, mas eu vou em outubro, porque tem um festival da cerveja, da Oktoberfest, estou inventando aqui qualquer coisa, tá? Mas ele vai lá por isso. Entendi. Depois ele vai em dezembro pelo Natal, pela vibe de final de ano. Depois ele vai em maio, depois ele vai em agosto, porque tem o festival de folclore de Olímpia que está conectado. Então as coisas temáticas puxam, viagens mais curtas, mais repetidas, né, ao longo do ano. Ligado à gastronomia, ligado à música, isso é outra coisa que a gente vê bastante tendência. E o que a gente pode esperar de novidade aí para esse final de ano aí no grupo? Pri, a gente vai entrar com um último trimestre assim muito forte, sabe, muito alavancado assim na venda pelas ações que a gente fez ao longo do ano. Então isso dá uma tranquilidade legal. Nós discutimos com muito mais detalhe e com maior antecedência a experiência de final de ano no Hot Beat. Então, assim, o cliente que for para o Hot Beat, seja Natal ou Ano Novo, vai encontrar o melhor período da história do Hot Beat em termos de experiência, vivência, gastronomia e entretenimento. Eu estava olhando agora, essa semana mesmo, o cardápio da nossa ceia, seja no Natal, seja no Réveillon. Nós estamos falando de alto nível, assim, de coisas muito, muito legais e que nunca a gente sempre teve um bom produto, principalmente no final de ano. O que vai acontecer esse ano, assim, é fora da curva. Então, entretenimento, música e gastronomia vem muito forte esse final de ano. O Natal está sendo uma grata, não vou dizer surpresa, porque não foi surpresa, porque a gente trabalhou por isso. Isso, né? Mas o Natal a gente está com o dobro da ocupação do ano anterior. Período, que legal. Super antecipado. Então também é um diferencial legal. E o que está diferente esse ano é porque a gente está dentro do complexo com um restaurante novo, recém-inaugurado, que fez um ano agora, que é o restaurante upscale do complexo, que é o Terraço Hot Beat. Ele pode atender todos os hotéis do complexo, né, os 4 resorts, e a gente vai ter no ano novo ali no Réveillon uma ceia premium especial que o cliente também pode fazer o upgrade e aproveitar. Bem legal. Vaz, eu sei que você empilha cargos aí, né? Então você também é vice-presidente da Resorts Brasil. O que é a Resorts Brasil? O que você está fazendo ali na Resorts Brasil? Qual que é o grande objetivo que você tem dentro dessa associação? Bacana. Gosto muito dessa atividade, vamos chamar assim, né? Eu fui convidado há 2 anos para fazer parte da diretoria da Resorts Brasil, então, que é uma associação. Então, para quem não está familiarizado, é uma associação com 80 resorts, vamos bater 80 resorts agora. Acho que 80% de toda oferta de resorts do Brasil já faz parte da associação, então estamos batendo 80 agora. E a associação trabalha em prol do segmento da categoria de resorts. Como é que a gente pode fomentar a utilização, a venda de resorts no Brasil, um pouco de regularização da categoria, troca de boas práticas e como a gente ajuda os resorts como categoria em várias frentes, né? Capacitação de mão de obra, educação,
a parte de suprimentos, a parte de operações, a parte institucional também que a gente trabalha, né? E aí a associação é dividida em alguns pilares de negócio, tem uma equipe executiva que trabalha, a Ana Bizelli, a nossa presidente executiva, e aí os cargos de diretoria e vice-presidência são através de convite, por conta do estatuto. Alguém que é associado é convidado a assumir essa posição, e aí há 2 anos atrás eu fui convidado, acho que até porque sou tão apaixonado por isso, me envolvo tanto, então eu sempre estava ali atuando de uma forma mais ativa. Aí eles me convidaram faz 2 anos, a gente está ajudando, inventando coisa lá, também tentando ser inovador, tentando fazer coisa diferente, para acima de tudo ajudar os associados a vender mais, a vender melhor, a ter mais rentabilidade. Eu acho que no final das contas é entender onde estão as oportunidades e as dores, e como associação, como é que a gente pode levar isso para que todo mundo aproveite. Esse é o objetivo. Bem legal. E eu acho que isso vai estreitando os laços entre os resorts, né? Até, se eu não me engano, foi mês passado que teve uma campanha juntando 2 resorts, né? Vocês e o Canabra fizeram uma collab de vendas. Acho que isso... Eu acho que chega a ser o princípio da Resorts Brasil, né? Você, junto com outro resort que está lá dentro, trocar ideias, criar coisas juntas, né? E fortalecer o segmento como um todo. Nem sempre todo mundo que tá lá é um concorrente, né? Acho que não tem um problema. Às vezes as pessoas ficam meio assim, nossa, mas eu vou abrir meus dados, eu vou estar conversando com alguém que tá roubando meu público, né? Eu acho que a Resorts Brasil, pelo menos o que a gente tem vivido ali, do que eu tenho conhecido, ele tem um papel totalmente diferente, né? Que é unir, juntar força, né? E por que não ser colaborativo? Exatamente, é a famosa competição que a gente fala, né? Porque assim, somos concorrentes, mas a gente se colabora entre si para buscar algo a mais, buscar algo melhor. E é exatamente isso que você falou. E foi uma coisa inovadora, né? Foi uma coisa, assim, acho que a primeira foi inédito mesmo, né? E só lembrando que, meio que nessa linha, existe a Resort Week, que nós já estamos na 8ª edição, se não me engano, que quer queira, quer não, é isso, é a união de resorts criando um calendário promocional, uma campanha que está lá, e todo ano e o cliente já espera chegar aquele período para comprar sua viagem em resort numa condição diferenciada, né? Bom, passa rápido, né? Já deu aqui o aí, exatamente, né? Vai passando rápido. E aí, para finalizar, para a gente seguir aí pro final, eu sempre gosto de perguntar para o nosso convidado qual que é a dica e o conselho que você dá aí para o pessoal que está entrando, de repente, dentro do segmento de hotelaria, não para o hoteleiro, que tem diferença, né? A pessoa que trabalha no segmento e o dono de hotel. Então, para quem trabalha hoje no segmento, ou para quem tem interesse de vir trabalhar no segmento de hotelaria, qual que é o conselho que você daria? Olha, conselho, eu vou falar 2 coisas. Eu acho que, primeiro, pode apostar. Primeiro porque é muito legal. É fascinante, é divertido, é bacana. Ao mesmo tempo, muito desafiador, né? Outra parte legal também, com muita oportunidade, porque é um segmento que cresce, com um potencial de crescimento muito alto no Brasil. Então, assim, é um negócio legal. Um negócio que cresce, né? É um negócio que tem espaço e tem onde um bom profissional pode crescer. Então, assim, é um conselho legal, tá legal de ir. Né? Mas agora eu vou puxar uma coisa, até pegando esse gancho teu, que é uma coisa que eu acredito muito, eu já falei com vocês em outra oportunidade sobre isso. E que é um direcionamento que eu tenho. Mas aí vai pro lado da área comercial, que pode ser no turismo, pode ser na hotelaria, mas também pode ser em outras coisas. Isso também é uma teoria minha, que é a teoria dos 3 R's. Então, o conselho é o seguinte, os 3 R's de quem quer se dar bem na área comercial. Cuide do R de relacionamento, do R de reputação e do R de resultado. Se você, profissional da área comercial, tiver resultado, tiver reputação e tiver relacionamento, vai ser sucesso. Porque é um tripé que um não funciona sem o outro. Se tiver resultado e relacionamento, mas sua reputação for arranhada, não vai andar bem. Em algum momento vai dar ruim.
Se a sua reputação for boa, seu relacionamento for ótimo, uma grande rede, mas você não entrega resultado, também não vai andar. E se você entrega resultado, tem uma boa reputação, mas também não tem uma rede de relacionamento para poder expandir isso, também não anda. Então os 3 R's estão conectados, estão colados. A minha dica e onde eu olho, onde eu cuido, é isso. Os 3 R, reputação, resultado e relacionamento. Muito legal, né? Acho que ficou a dica aí pra quem é do time comercial e até pra quem não é, viu? Porque eu acho que esses 3 R's, eles transcendem o comercial aí, porque é bem bacana. Sensacional, fechamos. Mais um aí de sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela Obrigado tua pelo presença. papo. Sempre bom ter o Vaz, trocar com você. Nós somos colegas de classe há um tempo atrás, aprendi bastante com o Vaz. Te deixo aberto, Vaz, se você quiser agradecer, se você quiser deixar um recado final aí pro público. Quero agradecer a vocês. Um prazer ter você como colega no nosso curso lá. Achei sensacional. Você é inovador, você é disruptivo também. Foi uma tacada de mestre sua e a gente que aprendeu com você e aprende até hoje no curso, nos trabalhos que a gente está fazendo junto. Então, obrigado a vocês, acima de tudo, pela parceria, pela amizade, pela transparência no trabalho. Obrigado também pelas coisas que a gente fez juntos aí nos últimos meses aí também, tirando coisas da caixinha. E só agradecer vocês. Valeu!